Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Pai querido, Pai amado, Senhor, Criador dos céus e da terra, Pai do Senhor Jesus Cristo, único Deus verdadeiro, graças te damos, Senhor, por mais este sábado que se inicia, meu Pai, por mais, meu Deus, essa oportunidade de estarmos aqui reunidos como igreja, Senhor, para falar da sua palavra, Senhor, para estarmos em comunhão contigo, meu Pai, e com os nossos irmãos em Cristo Jesus, Senhor. Graças te damos, Senhor, porque mesmo sendo errantes, mesmo sendo pecadores, Senhor, o Senhor tem sido bom para com todos nós, Senhor. Muito obrigado por isso, Senhor. Muito obrigado, ó Deus, pela tua misericórdia que se renova a cada manhã, meu Pai. Pedimos ao Senhor, meu Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que o Senhor possa perdoar os nossos erros, nossas falhas, todas as nossas transgressões, Senhor, em tudo que temos falhado contigo, ó Deus, te pedimos de todo o nosso coração, meu Pai, que mais uma vez o Senhor possa nos perdoar, meu Pai, que mais uma vez, ó Deus, o Senhor possa nos ajudar em nossas fraquezas, Senhor, que nós possamos verdadeiramente, ó Deus, abandonar tudo aquilo que não te agrada, Senhor. Também não adianta nada, Senhor, ficarmos constantemente pedindo perdão ao Senhor, mas se em nós não há uma verdadeira mudança, Senhor, isso acaba sendo em vão, meu Pai. Por isso te peço, Senhor, por favor, ajude em nossas fraquezas, Senhor. Nos guie, meu Pai. Nos direcione, meu Pai, em tudo que nos falta, Senhor, para que possamos, Senhor, verdadeiramente abandonar tudo que não agrada ao Senhor, meu Pai. Para que assim, meu Pai, possamos ser verdadeiramente participantes da sua santidade, Senhor. Verdadeiramente, ó Deus, irrepreensíveis diante do Senhor, meu Pai. Este é o nosso maior desejo, meu Pai. Pedimos também a Ti, ó Deus, por favor, que o Senhor possa tomar a direção deste culto, meu Pai, a palavra que será aqui ministrada, as orações, os louvores, meu Pai, que tudo possa ocorrer, meu Pai, de acordo com a Tua vontade, Senhor, e que ao fim deste culto, Senhor, que todos nós, todos os irmãos aqui presentes, Senhor, possam estar renovados e edificados para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor. Eu entrego a vida de cada um dos irmãos aqui presentes, Senhor, e peço ao Senhor, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, que o Senhor possa suprir todas as nossas necessidades, Senhor, sejam essas espirituais ou sejam essas seculares, Senhor. Que nossas vidas, ó Deus, elas possam verdadeiramente honrar e glorificar o Teu santo nome, Senhor. Este é o nosso maior desejo, meu Pai. É isso que nós te pedimos e desde já te agradecemos em nome do Senhor Jesus, seu Filho amado. Amém.
Amém, amém, meus irmãos, glórias ao nosso Deus, né? Lindo louvor, né? Grande é o nosso Deus e as coisas que Ele faz, né? O seu amor não tem limite e no seu perdão encontro paz, meus irmãos. Tudo verdade, né, meus irmãos? Não tem nada melhor do que estar bem com o nosso Deus, meus irmãos. Não tem nada melhor de recebermos o perdão dele, né, meus irmãos? O sentimento que vem ao nosso coração, um sentimento de invencibilidade, né? Porque estamos bem, né, com o ser mais poderoso de toda a existência, né? E esse ser nos ama, né, meus irmãos? Mesmo ali com nossos erros, mesmo com nossas falhas, né? Ele tem tido misericórdia de cada um de nós, amém? Então, meus irmãos, iniciamos o nosso culto. Aos irmãos que entraram durante o louvor, durante a oração, sejam todos muito bem-vindos em nome do Senhor Jesus. E feliz sábado a todos os irmãos, né? Deixa eu transitar aqui a tela só um minutinho, meus irmãos. Deixa eu colocar aqui já a capa do nosso tema de hoje, do que falaremos. Pronto, já deve estar aí aparecendo para os irmãos. Amém. Meus irmãos, o tema de hoje será o caminho da gratidão para a vontade de Deus, meus irmãos. Um tema muito interessante, meus irmãos. Inclusive, muitas vezes é uma das coisas que acabamos ali deixando um pouco a desejar, né, meus irmãos? Então, vamos hoje, com a direção de Deus, né, estar tratando de alguns assuntos ali mais detalhados, assim, alguns assuntos até um pouco sensíveis, né? Mas o intuito aqui é sempre, né, pela misericórdia de Deus, estarmos direcionando os irmãos ali com exemplos do dia a dia, né, para que possamos cada vez mais fazer da forma que agrade ao nosso Deus. Antes de iniciar, eu gostaria somente de perguntar para os irmãos se o meu áudio está bom, se a minha voz está audível, para eu dar início em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Então, eu vou dar início, então, meus irmãos. Vamos lá, então. Então, o tema central de hoje será o caminho da gratidão para a vontade de Deus. Não parece, meus irmãos, mas são duas situações, duas questões que andam paralelas. Uma complementa a outra, que é o quê? É você ser um filho grato, ao mesmo tempo, através da sua gratidão, você conseguir alcançar ali o entendimento e o cumprimento da vontade de Deus na sua vida, meus irmãos. Então, vou estar trazendo aqui o primeiro tópico do assunto, né, em nome do Senhor Jesus. O coração grato, né, como porta de entrada. Meus irmãos, muitas vezes
buscamos a vontade de Deus como se fosse ali um enigma, né? Algo difícil de decifrar. A gente, pelo menos não hoje em dia, né? Graças ao nosso Deus, hoje nós somos muito mais esclarecidos, né? Mas eu me recordo, né? Usando até minha própria vida como exemplo, que eu ia ali quando eu era do sistema religioso, né? Eu vou para a igreja hoje, eu vou para o culto hoje, porque talvez dessa forma eu estaria agradando a Deus, mas sempre havendo aquela dúvida, né? Aquele algo faltando, né? Sempre era aquele talvez, não havia uma certeza completa, né? Simplesmente eu agia ali, não, eu vou por aqui que eu acredito que dessa forma vai dar certo, né? Ou seja, dessa forma foi que infelizmente eu aprendi no início, mas hoje eu sei, meus irmãos, graças ao nosso Deus, que você buscar fazer a vontade de Deus, você buscar entender a vontade de Deus, não é algo difícil de decifrar, não é algo que exige de nós ali uma interpretação própria ou um curso de teologia avançada. Simplesmente, meus irmãos, quando nós abrimos o nosso coração, quando nós lemos ali o nosso alimento espiritual, o nosso manual de vida, que é a palavra de Deus, nós conseguimos, assim, ter a compreensão, a correta compreensão, não um chute, né, não uma tentativa vã, mas ali a certeza de que estamos agradando ao nosso Deus. Basicamente é isso. O que acontece? A Escritura, ela nos mostra que o primeiro passo para caminhar no propósito divino é cultivar um coração verdadeiramente grato, né? Um coração verdadeiramente agradecido. E, meus irmãos, se a gente olhar, né, para as circunstâncias, né, trazendo à tona, né, a nossa realidade, por exemplo, do Brasil hoje, né, se a gente agir ali por circunstâncias, né, dificilmente a gente conseguirá ali agir com gratidão com o nosso Deus, ou para qualquer um, né? Porque a gente vive numa época atual muito difícil, as coisas estão muito complicadas. Hoje vemos claramente ali a injustiça lá reinando, né? O errado sendo certo, o certo sendo errado, as pessoas ali passando sufoco por conta de ali uma má administração, um egoísmo, né, do ser humano, né? E aí o que acontece, meus irmãos? Se a gente for agir por circunstância, né, aí a coisa fica bem complicada, né? Mas a nossa gratidão para com o nosso Deus, ela não é de acordo com as circunstâncias da nossa vida, né? Aí que a coisa complica um pouquinho, né? Porque o nosso amor para com o nosso Deus, ele não é um amor condicional, ele não é um amor condicionado a coisas que Deus ele nos dá. Não é condicionado a coisa que Deus ele nos abençoa, senão seríamos ali filhos interesseiros, né? Daquela forma, né? Se o Senhor me abençoar com isso, se o Senhor me abençoar com aquilo, eu vou dedicar minha vida ao Senhor. Se o Senhor fizer isso na minha vida, eu vou andar em santidades. Ou se o Senhor fizer isso na minha vida, eu vou cumprir os mandamentos na minha vida, né? Ou seja, as pessoas, muitas vezes, erroneamente, elas tentam fazer até o absurdo, né? De tentar negociar com o nosso Deus. É claro, meus irmãos, que existe ali um voto, né? Um propósito que você faz com Deus, independentemente ali do que você queira, né? Só que não esse voto, esse sonho, essa bênção que você tanto busca, ela não é condicionada ao nosso relacionamento com Deus. Se Deus ele nos abençoa, glórias ao nosso Deus. E se Deus ele resolver não me abençoar neste momento, da mesmíssima forma, glórias ao nosso Deus. Pelo menos é assim que deveríamos ser. Esse é o sentido correto da situação. Né? E Deus, ele vendo, né, que o nosso amor a ele não é baseado no interesse de uma bênção ou uma gratidão por ele ter nos dado alguma bênção em nossas vidas, Deus, ele vendo que a coisa não é bem assim, o que acontece? Aí Deus, ele começa a se agradar de nós.
porque ele sabe que, independentemente do que ele nos der, nos abençoar ou fazer em nossas vidas, nós continuaremos firmes, continuaremos ali sendo fiéis a ele. Né? Um bom exemplo disso, né? A gente vê ali Jó, né? Como aconteceu isso. Um outro exemplo, né, que muito interessante, inclusive, também, foi o exemplo de Abraão, né? Levou anos e anos ali, ele já bem idoso ali, finalmente, né, Deus ele deu a ele, né, cumpriu a promessa dele na vida de Abraão ali, dando o filho dele, e logo depois ali, né, o filho já tendo alguns anos ali, Deus, o que Deus ele fez? Ele pediu, né, que Abraão sacrificasse o filho dele. É claro que Deus não queria que o filho de Abraão fosse sacrificado a ele, mas Deus ele queria ver, atestar, vamos ver, eu dei o que Abraão mais queria, vamos ver eu pedindo para de volta o que ele vai fazer, se ele vai me trair, se ele vai virar as costas. Né? E da mesma forma, né, um pouco diferente, mas no mesmo sentido também ocorreu com Jó. E tanto Jó como Abraão, nesse caso, eles foram aprovados. Por quê? Aprovados, perdão, porque eles foram fiéis até o fim. Jó, então, nossa, perdeu literalmente tudo. Perdeu até a saúde, perdeu família, perdeu riquezas, perdeu ali os servos. Ele perdeu tudo e ainda por cima, ainda levava ali, né, pelos conhecidos dele, pela cara que ele estava em pecado. Por isso que ele estava naquela situação, né? Oh, você está fazendo algo de errado, você está pecando, né? A gente via Jó ali o tempo inteiro falando, não, eu não fiz nada. Você imagina se Deus ele fizesse isso com a gente hoje? Se nós teríamos fé. Infelizmente, né? Tem algumas pessoas que, por menos, murmuram. Às vezes ali não passou numa entrevista de emprego, às vezes ali enguiçou o carro, às vezes ali ela teve o celular roubado, a pessoa já murmura, já espragueja, já culpa a Deus por tudo. Imagina se a pessoa passasse por algo similar, né, a Jó, né? E aí, muitas vezes, meus irmãos, a pessoa às vezes se pergunta, né, o porquê que Deus não abençoou ele. Né? Por que o Senhor ainda não me deu isso? Por que o Senhor ainda não me deu aquilo? E muitas vezes, meus irmãos, Deus ele não fez ainda porque você ainda não está preparado. Porque Deus ele sabe que se ele te der o que você quer nesse momento, você vai acabar ali mais cedo ou mais tarde virando as costas. Quantos relatos aí, até o próprio irmão Flávio, ele já citou ali a pessoa firme, fazendo discipulado, buscando, né, de todo o coração, alcançou o batismo, assim que se batizou, assim que conseguiu ali se batizar, apareceu uma proposta de emprego ali para a pessoa ganhar um salário muito bom, mas tendo que trabalhar o sábado, e a pessoa ali não pensou nem duas vezes, abandonou a fé e foi lá para o emprego. Virou as costas para Deus por tão pouca coisa. Né? Isso, muitas vezes, meus irmãos, é o que nos atrapalha. Né? Que aí, ao decorrer aqui do estudo, nós entraremos ali nesse estudo, baseado até do que a irmãzinha Raquel colocou aí, né? 1 Timóteo 6,8, né? E Filipenses capítulo 4, versículo 11, né? Tendo, porém, sustento e com que nos vestir, estejamos contentes, né? Isso é literalmente o verdadeiro sentido do contentamento, né? O contentamento que é o quê? Você está feliz por aquilo que você tem, você não vê aquilo que está errado, você vê aquilo de bom que está acontecendo na sua vida, né? Tem gente não, a pessoa só consegue ver o que está de ruim na vida dela, mas não consegue ver o que Deus já transformou na vida dela. Porém, meus irmãos, o contentamento, ele não é a mesma coisa de comodismo, tá? Inclusive, muito bom que a irmãzinha Raquel colocou aí, mas eu também vou estar explicando que há uma diferença, né, entre uma pessoa que ela é contente, que ela é grata, pelo que Deus está fazendo na vida dela, mesmo que ali que ela não tenha muita coisa, isso é válido, isso é bíblico, tá? A prova disso ali que a irmãzinha colocou, em 1 Timóteo 6,8, mas também isso não quer dizer que a pessoa ela deva ser acomodada, tá? Por conta disso, tá? Então
Então, dando continuidade aqui, eu acabei de fazer aqui a introdução, né, no contexto do coração grato como porta de entrada, e rapidamente eu gostaria de saber aqui dos irmãos, se até aqui os irmãos estão conseguindo entender, né, estão conseguindo acompanhar em nome do Senhor Jesus, para poder continuar. Amém. Amém. Então, eu vou continuar aqui, meus irmãos. Então, baseado aqui, para poder passar para o próximo item, né, a questão do coração grato como porta de entrada, eu cito o 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, que está escrito assim: em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Né? Ou seja, né, note que o texto não diz para darmos graças por tudo, como se devêssemos nos alegrar com o mal, mas sim dar graças em tudo. A gratidão é uma atitude de fé que reconhece que Deus está no controle, independentemente das circunstâncias. Olha só, hein, meus irmãos. Muito importante isso, hein? O que acontece quando nós somos gratos a Deus, agradecemos a Deus por tudo, né? Dando graças em tudo, né? Melhor assim dizendo, o que acontece? Acabamos ali tendo uma atitude de fé, reconhecendo que Deus está no controle de nossas vidas, né? Porque é muito fácil eu falar que, meu Deus, nas minhas orações, né? Eu quero que o Senhor seja soberano em minha vida, eu quero que na minha vida seja feita a sua vontade, não a minha. Aí, quando Deus começa ali a agir na sua vida ali, à primeira vista você acha que é algo ruim, aí começa ali a murmuração, né? Então, irmãos, nós temos que ter em mente, né, que quando nós colocamos a vontade de Deus acima da nossa, ou quando decidimos ser servo do nosso Deus, do nosso Pai Celestial, o que acontece? Nós temos, sim, que nos submeter à vontade do nosso Deus, mesmo quando estas vezes não esteja ocorrendo ali da forma que esperamos. Amém, meus irmãos? E o segundo ponto aqui, a gratidão afasta a ansiedade e revela a paz. Olha só, hein? Vou repetir aqui, ó. A gratidão afasta a ansiedade e revela a paz. Ou seja, quando nos tornamos ansiosos com o futuro ou confusos sobre qual caminho tomar, a murmuração costuma ocupar o espaço da fé. Perdão? Deus nos convida a substituir a preocupação por uma vida de oração acompanhada de ações de graças. Esse é o estado de espírito que a vontade de Deus se torna mais clara ao nosso coração. Meus irmãos, isso aqui é muito importante, meus irmãos. Isso é muito importante. Isso é uma das coisas que é a chave do sucesso, tanto na nossa comunhão com o nosso Deus, como até em nossa vida secular, meus irmãos. Eu sei que nós hoje estamos vivendo num mundo que a coisa está louca, meus irmãos. Assim, quanto mais a gente tenta entender ali, mais confusa a coisa fica. O estado do mundo, o estado do Brasil, essa administração atual aí, a gente vê aí milhares de pessoas sendo demitidas, ali lojas desde quando era criança que existiam, estão indo à falência. Então, o que acontece? A gente vê ali em nossa volta que a coisa é feia, né? Eu não vou negar a realidade, a coisa está feia, infelizmente, né? Mas o que nós devemos ter em mente, meus irmãos, que independentemente de como o mundo esteja, como tudo está acontecendo em nossa volta, mas Deus, ele cuidará de cada um de nós. Deus, ele nos livrará, meus irmãos. Deus, ele nos fará prosperar até no meio de tudo de ruim que estiver acontecendo. E, meus irmãos, eu sei que às vezes a gente olha para as coisas, sabe? Eu sei que às vezes a gente fica preocupado. Você não está errado, às vezes, em ver uma coisa ou outra, se preocupar. Isso é um sentimento natural. Nós somos seres que raciocinamos. Nós temos a capacidade de projetar uma situação. Né? Projetar de que forma, irmão Leandro? Projetar, se isso continuar assim, a coisa não vai terminar muito bem. E isso, meus irmãos, não é errado. Mas é aí que nós temos que confiar no nosso Deus. E não só confiar no nosso Deus, porque não adianta eu falar, eu ver a coisa complicando para o meu lado, meu Deus, eu confio no Senhor, e aí eu estou cometendo tudo quanto é pecado. Não estou sendo fiel, estou murmurando, não estou fazendo as coisas de acordo com a vontade de Deus. Aí, meus irmãos, eu sinto muito, aí não tem muito o que fazer.
Mas quando nós cumprimos a nossa parte como filhos fiéis, obedientes, e em contrapartida, né, confiamos em nosso Deus, de que forma? Aí, Senhor, eu estou vendo que a coisa aqui tá estreitando, ó. Eu sei que a coisa aqui está ficando feia, mas, ó, meu Deus, eu confio que o Senhor há de me livrar, que o Senhor há de me ajudar. E ali você não murmurando, cultivando ali gratidão, né? Sendo aquela pessoa, né? Aí entra o contentamento, né? Sendo grato por tudo que você tem, por tudo que Deus tem feito na sua vida. E é o que acontece, e isso agrada ao nosso Deus, meus irmãos. Deus, ele irá te blindar, né? Eu confesso aos irmãos que, por mais que eu confiasse em Deus, eu, até um certo ponto, eu me garantia muito no meu conhecimento, na minha capacidade ali, no contexto ali de emprego, no meu profissionalismo, meus irmãos. E eu já estava como diácono na época, né? E eu tive que aprender, meus irmãos, né? Aconteceram algumas coisas, eu fui ali, os irmãos, eu já falei várias vezes para os irmãos aqui, fiquei ali, eu fui demitido, uma empresa que eu já estava há 11 anos, e ali eu passei ali certas coisas que eu nunca passei na minha vida depois de casado, né? E o que acontece, meus irmãos? Eu tive que ali verdadeiramente confiar em Deus. E, meus irmãos, não é porque eu li na Bíblia, não é porque alguém me falou, não é porque eu ouvi o testemunho de um irmão. Eu vivi isso, meus irmãos. Eu tive que confiar em Deus. Eu fiquei na dependência de Deus praticamente ali uns 10 meses. E, inexplicavelmente, Deus, ele não me abandonou. Deus, ele não me deixou desamparado, sabe? A coisa apertou? Apertou. A coisa ficou feia? Muito feia, meus irmãos. Como eu nunca vi desde quando eu casei. Eu já tenho 21 anos de casado, e eu nunca passei por isso que eu passei durante esse período. Eu poderia ter murmurado, eu vi ali que a coisa estava apertando. Quantas vezes eu fui no mercado com moedinhas na mão para comprar as coisas, mas eu sempre ali, meu Deus, eu sei que o Senhor sabe o que está fazendo, eu sei que o Senhor não vai me desamparar, eu sei que o Senhor não vai me abandonar, meu Deus. E ali eu segui, sabe? E ali, quando a coisa apertava, ao invés de eu ficar reclamando, ao invés de culpar Deus, revoltado da vida, de biquinho, ou participando do culto de qualquer jeito, eu não fazia isso. Eu simplesmente pegava, ó, meu Deus, ó, se o Senhor não me ajudar, ó, isso aqui vai acontecer. Se o Senhor não me der uma solução, pai, isso aqui pode acontecer, mas, ó, eu entrego tudo nas suas mãos, porque eu sei que o Senhor há de cuidar de mim. E Deus, ele cumpriu isso na minha vida, meu Deus, meus irmãos. E eu falo aqui para os irmãos, em nada eu sou melhor que cada um dos irmãos que estão aqui, para que Deus, ele ouça a minha oração e não ouça a dos irmãos. Então, para que Deus haja em nossa vida, depende somente de cada um de nós, de entender qual a vontade dele, não ser um filho reclamando, não ser um filho interesseiro, né? Você simplesmente obedecer a Deus por amor, né? E ali, mas irmão Leandro, se eu quiser isso, se eu quiser aquilo, apresente a Deus todas as suas questões. Apresente. Mas não sejam pessoas ali que ora está bem, ora está mal, porque algo não aconteceu da forma que você esperava, sabe? E, ou seja, né? Baseado no contexto da gratidão, afasta a ansiedade, revela a paz, nós temos aqui o texto bíblico de Filipenses, capítulo 4, dos versículos 6 ao 7, que está escrito assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes, em tudo seja a vossa oração andada, conhecida diante de Deus. Né? O que eu falei sobre apresentar a Deus, né? E olha aqui, ó, andada conhecida diante de Deus, com oração e súplica, olha só, né? E com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, olha aqui, ó, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Olha só, meus irmãos, que versículo maravilhoso, né? Ou seja, a gratidão, meus irmãos, funciona como um antídoto
contra a ansiedade. Quando agradecemos a Deus pelas bênçãos passadas e presentes, abrimos espaço para a paz que nos capacita a discernir o que é bom, agradável e perfeito. E aí passamos, meus irmãos, para a parte do quê? Entendendo a vontade de Deus através da transformação. Ou seja, para cumprir a vontade de Deus, não basta apenas saber o que Ele quer, né? É preciso que haja uma mudança profunda em nossa maneira de pensar. O mundo tenta nos moldar pelo egoísmo e pela insatisfação constante, mas o Espírito Santo de Deus nos renova através de uma vida consagrada, de uma vida santificada. E em Romanos, capítulo 12, dos versículos 1 ao 12, está escrito assim: rogo, pois, irmãos, pelas compaixões de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Novamente, né? Boa, agradável e perfeita vontade de Deus, né? Ou seja, cumprir a vontade de Deus é o resultado natural de um culto racional, ou seja, uma vida entregue a Ele. Quando deixamos de nos conformar com a mentalidade de reclamação do mundo, experimentamos a clareza do propósito divino. E aí, né, a gente tem, na prática, né, o segredo de Paulo. O apóstolo Paulo aprendeu um segredo precioso sobre a satisfação, né? Ele entendeu que a gratidão não depende de abundância ou escassez, mas de uma fonte inesgotável de alegria que vem de Deus. Conforme está escrito também em Filipenses, capítulo 4, dos versículos 11 ao 13, que está escrito assim: não digo isto por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como o padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece, né? Isso é forte, meus irmãos, né? O contentamento é a expressão máxima de gratidão. Quando estamos contentes em Cristo, estamos prontos para obedecer e cumprir qualquer direção que Ele nos dê, pois confiando em que a sua provisão e a sua vontade são sempre a melhor para nós. E aí, meus irmãos, eu faço aqui um questionamento, né, para os irmãos, né, para que possamos aqui meditar, né? De que maneira a falta de gratidão, né, que seria o quê? A murmuração, tem dificultado o seu entendimento sobre a direção de Deus para a sua vida hoje, né? Fica a pergunta para cada um dos irmãos: olhem para a sua vida, olhem para a tua situação atual, como tem sido o seu comportamento para com Deus? Será que você tem tido gratidão ou será que você tem sido uma pessoa que murmura? Nem murmure de boca para fora, mas no seu pensamento você está até chateado, está murmurando em pensamento, está até meio revoltado com Deus. Será que tem sido isso? Ou será que você tem sido uma pessoa totalmente grata, mesmo quando as coisas não tenham ocorrido ali de acordo, né, com o que você espera para a sua vida? E aqui, meus irmãos, vou beber aqui um pouquinho d'água. E aqui eu trago um exemplo para os irmãos baseado nessa pergunta. A murmuração cegou o povo de Israel no deserto, impedindo-os de enxergar a mão libertadora de Deus e de entrar na terra prometida. Historicamente, quando reclamamos, rejeitamos implicitamente o cuidado de Deus no tempo presente. O apóstolo Paulo nos adverte explicitamente sobre isso ao relatar os erros dos israelitas, né? Em 1 Coríntios,
Em 1 Coríntios, capítulo 1, perdão, em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 10, está escrito assim: nem murmureis como algum deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Né? Quando permitimos que a insatisfação e a reclamação tome conta do coração, criamos um ruído espiritual que abafa a voz do Espírito de Deus. A falta de gratidão gera ansiedade e desconfiança, fazendo com que o cristão passe a olhar para as próprias frustrações, ao invés de olhar para a direção soberana de Deus. Né? E aí fica a segunda questão, né? Para a meditação de todos nós. O que significa, na prática, cumprir a boa, agradável e perfeita vontade de Deus nas suas tarefas diárias, na sua vida diária. Né? E a resposta, meus irmãos, é cumprir a vontade de Deus nas tarefas diárias significa executar tudo o que fazemos, seja no trabalho, em casa ou nos relacionamentos, com excelência, integridade e como se estivéssemos servindo diretamente ao Senhor e não aos homens. Baseado nisso, eu cito Colossenses capítulo 3, dos versículos 23 ao 24, né? O versículo eu já citei antes em outras pregações, né? Em tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo Senhor servis. Ou seja, na prática, isso significa honestidade nos negócios, paciência em lidar com pessoas, dedicação às responsabilidades cotidianas e obediência aos princípios morais e espirituais revelados na Bíblia, transformando o ordinário em um ato de adoração ao nosso Deus. Amém, meus irmãos? Até aqui, os irmãos estão conseguindo entender tudo que está sendo falado em nome do Senhor Jesus? Então, continuando aqui, meus irmãos, eu venho para a explicação, né? Contentamento versus comodismo. Né? Exemplos, né, no dia a dia, né? Muitas vezes, meus irmãos, há uma confusão entre ser contente e ser acomodado. Contentamento não é comodismo, meus irmãos. O contentamento bíblico é uma atitude do coração que descansa na provisão e no controle de Deus, rejeitando a ganância, a inveja e a insatisfação crônica. O comodismo é a preguiça e a falta de iniciativa e a negligência diante dos talentos e oportunidades que Deus nos deu para crescer. Ou seja, como filhos de Deus, fomos chamados para ser diligentes e esforçados e buscarmos a melhoria em nossa vida secular. Aqui eu cito no contexto de estudos, profissão e sustento da família. Não há problema algum em desejar crescer profissionalmente, buscar uma promoção, estudar para adquirir novas habilidades ou melhorar as condições de vida. A própria Bíblia, a própria palavra de Deus elogia o trabalho diligente, né? Conforme está escrito em Provérbios 22, versículo 29. Está escrito assim: viste um homem diligente na sua obra, perante reis será posto, pois não será posto perante os de baixa sorte. Olha só, né? Mas, então tá, irmão Leandro, mas qual é, então, o paralelo disso? Até onde eu posso ir, irmão Leandro? Qual é o limite, né, para sermos diligentes, né? É aqui que eu cito em seguida, é onde o problema começa, né? A busca legítima pelo progresso secular passa a ser um problema espiritual, como permitimos que a ambição, o excesso de trabalho ou a correria diária interfiram e esfriem a nossa comunhão com Deus. Basicamente é isso. Quando o sucesso profissional rouba o nosso tempo de oração, leitura da palavra e comunhão com a igreja, com os nossos irmãos em Cristo Jesus, invertemos as prioridades do reino. E aqui eu cito, né, Mateus capítulo 6, versículo 33, né, um versículo icônico que muitos conhecem, né? Mas buscai primeiro o reino de Deus
e a sua justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas, né? E trazendo aqui um exemplo prático, né, para que possamos entender melhor, né? No trabalho, né, um cristão contente trabalha com alegria e sem invejar o colega que ganhou uma promoção, mas ele é extremamente esforçado, estuda e se capacita para dar o seu melhor. Ele busca crescer, porém se recusa a fazer horas extras que o afastam sistemicamente do culto e da família, ou a usar desonestidade para subir de cargo, né? Ou, né, aceitar ali trabalhar no sábado, né? Também é um exemplo disso. E nas finanças, e muitas vezes o problema de alguns irmãos, eu posso dizer da grande maioria, às vezes não é nem querer ganhar mais, não é nem ganhar mais. Ah, não, irmão Leandro, o meu problema é que eu ganho pouco, mas aí vai ver a pessoa ela não sabe administrar o que ela tem. Então, se você não consegue administrar o pouco que você tem, certamente você não conseguirá administrar o muito, né, quando Deus assim o abençoar. Um homem de Deus, né, um homem diligente, ele planeja o orçamento doméstico com sabedoria. Ele não é impulsivo, né? Ele poupa, busca prosperar honestamente, mas não coloca o dinheiro como centro de sua vida, mantendo a fidelidade nas ofertas, nas missões, né? E a generosidade com o próximo, né? Na ajuda ali para os irmãos necessitados ali que estão passando por momentos de aperto, né? E aqui já encaminhando para a conclusão, meus irmãos, esse estudo, né, nos conduziu por uma jornada de alinhamento espiritual através de 4 verdades fundamentais, né? Trazendo aqui o resumo de tudo que falamos. A gratidão é o ponto de partida. Dá graças em tudo, né? Conforme citado em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. É a própria vontade de Deus para nos guardar da murmuração e abrir os nossos olhos espirituais. 2. A paz substitui a ansiedade. A prática constante da oração, né, e com ações de graças, brinda o nosso coração com a paz de Deus, permitindo-nos discernir o seu caminho, conforme foi citado Filipenses capítulo 4, dos versículos 6 ao 7. Terceiro item, a renovação da mente gera ação. Cumprir a vontade de Deus, né, a boa, agradável e perfeita, exige que abandonemos os padrões do mundo, né, e entreguemos nossas vidas como um sacrifício vivo, né, um exemplo disso que se submeter a Deus, colocar a vontade de Deus acima da nossa, né, conforme foi citado em Romanos 12, dos versículos 1 ao 2. E, por fim, o item 4, né? Contentamento sem estagnação. Aprendemos a viver satisfeitos e fortalecidos com Cristo em qualquer situação, conforme citado em Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Unindo o coração grato à diligência e ao esforço na vida secular, sem jamais permitir que o progresso material sufoque a nossa comunhão com o nosso Pai Celestial, meus irmãos. Então, aqui eu concluo o estudo de hoje, em nome do Senhor Jesus. Eu espero de todo o meu coração, né, que os irmãos tenham conseguido entender e também que os irmãos tenham sido edificados em nome do Senhor Jesus. Eu até achei que teria uma parte 2, né, mas graças a Deus deu para rapidamente aqui abordar todos os assuntos aqui diante dos irmãos, meus irmãos. O que cabe a nós, né? Como sempre falamos aqui, é o quê? É a gente meditar em tudo que foi falado, né? E começar a planejar, né? Buscar aplicar esse conhecimento que Deus ele nos entregou e aplicar isso no nosso dia a dia, na nossa vida prática, né? E assim, meus irmãos, fazendo corretamente, o que acontece? Certamente vocês estarão colhendo ali os bons frutos, né? Onde a sua comunhão com Deus ela irá crescer cada vez mais e, paralelamente, Deus ele irá te abençoar na sua vida secular, porque você é esforçado, você não é acomodado, você não fica esperando ali as bênçãos caírem no céu, você vai à luta, você se esforça,
você se especializa. E isso, meus irmãos, atrelado, né, à sabedoria que Deus ele nos dá, o que acontece? Nós temos todos os insumos necessários para vencer, tanto espiritualmente como também na vida secular, né? Não sendo uma pessoa ali, né? Ah, não, que eu vou ser rico, vou ser milionário, que eu vou ter... Não, não é isso, mas você tem uma vida boa, uma vida confortável. A sua comunhão com Deus, ela não é sinônimo de viver ali no sufoco, viver tendo problemas financeiros, viver ali sendo humilhado pelas pessoas, pelos familiares. Deus, ele quer o melhor para nós, incluindo ainda na nossa vida terrena. O nosso Deus é um Deus galardoador, meus irmãos. A única diferença é que nós temos que saber dividir isso, não deixar que a sede pelas coisas materiais, né, a ambição, isso atrapalhe a nossa comunhão com Deus, e em paralelo, sendo uma pessoa contente com o que Deus ele nos dá, com o que temos nos dias de hoje, não permitindo nos levar por inveja, ciúme, promoção de amigo, ou porque seu vizinho está melhor que você, porque seu familiar que é ímpio conseguiu comprar uma casa e você ainda não conseguiu. Sabe, meus irmãos, não devemos nos deixar levar. O sentimento ele pode até vir diante de você, mas você ora contra ele e peça para que Deus arranque isso de você. E eu garanto para vocês, meus irmãos, que vocês jamais terão mais problema quanto a isso. E quando chegar no momento certo, certamente, né, Deus ele irá te abençoar, né, sendo no momento certo, você estando preparado e tendo uma vida ali correta diante de Deus, né? Conforme está escrito ali em Mateus, capítulo 6, versículo 33, né? Que é a receita do sucesso, né? Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas, né? E não fazer o oposto, né? Que é citado no versículo 33 de Mateus 6, né? Não, irmão Leandro, eu vou em todas essas coisas serão acrescentadas, e aí depois eu busco o reino de Deus. Aí, meu irmão, minha irmãzinha, sinto muito, as coisas não darão certo para vocês, tá? E rapidamente aqui, o irmão Flávio já liberou o link da live de hoje, que será às 21 horas, né? E olha o tema de hoje que ele colocou, ó, os sinais estão evidentes a cada dia, né? Olha só, né? Ele colocou aqui uma thumbnail, né, de guerras, né? Deixa eu ver aqui de perto, aqui que está bem pequenininho. Mas, ó, hoje, certamente, o irmão Flávio irá abordar os dias de hoje ali, paralelo ali à volta do Senhor Jesus, né? Que ponto nós estamos, tá? Então, eu recomendo aos irmãos, né, em nome do Senhor Jesus, que os irmãos participem lá da live do irmão Flávio. Eu espero, né, ver todos os irmãos lá, em nome do Senhor Jesus. Vamos agora, então, meus irmãos, encaminhando para o segundo e último louvor de hoje. E eu gostaria de pedir, né, deixa eu ver aqui, eu vi o irmão Daniel aqui, mas eu acho que ele caiu, ele deve ter ficado sem internet. Irmão Márcio Pacheco está aí? Irmãozinho Márcio Pacheco. Irmãozinho, se o irmãozinho puder, se o irmãozinho estiver à vontade, o irmão poderia, após o louvor, né, nos abençoar com a oração final, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, meus irmãos. Meus irmãos, eu sou bem-aventurado com os Márcios da minha vida, né? Eu tenho os irmãos Márcios que são pessoas, de fato, de Deus, que Deus colocou no meu caminho, né? Eu dou glória a Deus por isso, né? Eu vou aqui, então, agora estar colocando o louvor, e após o louvor, o irmão Márcio Pacheco estará nos abençoando com a oração final, e estaremos, assim, encaminhando para o fim do nosso culto, né? Do recebimento do Santo Sábado. Toma meu coração, dá
Amém, amém, meus irmãos. Glórias ao nosso Deus, lindo louvor, né? Irmão Reinaldo, o nome desse louvor é Em Mim, né? Eu vou colocar aqui o link do louvor para os irmãos que quiserem, né? Ouvir depois, né? Louvar a Deus. Fiquem à vontade, está bem? Então, meus irmãos, estamos encaminhando agora para a oração final, né? Em nome do Senhor Jesus, né? Glórias ao nosso Deus, pois ele mais uma vez se fez presente no nosso meio, né, meus irmãos? Então, eu gostaria de chamar o nosso querido irmão Márcio Pacheco, se o irmão estiver à vontade, estiver preparado, que o irmão possa estar subindo ao áudio e nos abençoando com a oração final, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Paz seja convosco, meus irmãos. Feliz sábado a todos os irmãos. O áudio está ok, irmão Leandro? Está perfeito, irmão Márcio. Amém, amém. Glória a Deus. Mais um sábado, né, maravilhoso, mais um santo sábado que o Senhor tem nos dado, né? Tem nos dado. E é motivo de alegria, né, estarmos aqui reunidos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, né, para aprendermos mais da sua palavra, né, da palavra de Deus. Oremos, meus queridos irmãos. Amantíssimo Deus, Salvador Jesus Cristo, louvado, ó Pai, seja o teu santo nome. Yahvé, bendito seja o teu nome, ó Pai. Muito obrigado, ó Pai, por mais essa palavra maravilhosa que o Senhor nos trouxe, ó Pai, através do nosso irmão Leandro, Senhor. O Senhor usou ele, ó Pai, para falar à sua igreja, Pai. Muito obrigado por essa palavra, Pai. Que essa palavra, ó Pai querido, venha dar frutos, ó Pai, para o teu reino, ó Pai. E que a tua igreja, Senhor, a cada dia possa crescer, Senhor, segundo a tua vontade, segundo o teu querer, ó Pai querido. Pai, perdoe os nossos pecados, meu Pai, as nossas ofensas, transgressões, que o Senhor venha ter misericórdia de nós, Senhor, que o Senhor perdoe, Pai, as nossas iniquidades, ó Pai, porque nós somos falhos, Senhor, somos errantes, Senhor, mas não queremos, ó Pai, estarmos errando, Senhor, diante da Tua presença, Senhor. Por isso, Pai, pedimos o Teu perdão, Pai. Se porventura, Pai, nós pecamos, Senhor, falhamos, Senhor, nós pecamos contra os Teus mandamentos, Senhor, que o Senhor venha ter misericórdia de nós, Senhor, e nos perdoe em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Pai, que nós possamos estar firmes, ó Pai, nessa obra, Pai, caminhando, ó Pai, juntamente com o Senhor Jesus, ó Pai, com a sua igreja, Pai. Nos ajude, ó Pai, a chegarmos até o fim, Senhor, porque os dias, Senhor, estão se abreviando, Senhor, os sinais estão aí, Senhor, como o irmão Flávio, Pai, logo mais, Senhor, estará nos trazendo, ó Pai, a Tua maravilhosa palavra, Senhor, que o Senhor possa, Senhor, estar despertando, ó Pai, aqueles que estão dormindo, ó Pai, ou que estão fracos, Senhor, mas que o Senhor possa estar trazendo novamente, ó Pai, esses, Pai, que porventura, Pai, se afastaram, que o Senhor venha trazer novamente, Senhor,
para a tua igreja, Senhor, conforme a tua vontade, teu querer, ó Pai querido. Nos ajude, ó Pai, nos guarde, ó Pai, de todo o mal, Senhor. Muito obrigado, ó Senhor, por tudo que o Senhor tem nos dado, ó Pai, em nossas mãos, Senhor, para nós podermos administrar, Senhor, porque tudo vem do Senhor, Pai. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, no meio da tua igreja, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo alimento, obrigado pelo ar que nós respiramos, Senhor. Obrigado, Senhor, pela nossa família, o nosso lar. Obrigado por essa igreja maravilhosa, Senhor, a qual o Senhor tem, Pai, nos dado, Senhor. Cada irmão aqui presente, o Senhor possa estar abençoando, Senhor, possa estar guardando e livrando de todo o mal, Senhor. Assim, Pai, entregamos, ó Pai, essa família, a tua igreja, a igreja de Deus, Senhor, aos teus cuidados, Senhor. Que o Senhor nos livre do maligno, nos livre do mal, Senhor. Assim eu oro por todos e entrego tudo, Senhor, nas tuas mãos, agradecendo por tudo em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.